Olá a todos. Hoje no nosso Espaço Saúde nós vamos falar sobre um assunto que é muito conhecido, né, no meio feminino, que é o anticoncepcional, anovulatório ou anticonceptivo, como todos dizem, é por aí. Primeiro, uma curiosidade. É, Segundo uma estatística mundial, cerca de 6 a 10 mulheres brasileiras chegam a esquecer de tomar a pílula. Ou seja, a brasileira é a mais esquecida para tomar a pílula que existe. 3 entre 4 mulheres têm vontade de fazer um tratamento para não menstruar. E, segundo a OMS, pasmem, o anticoncepcional ele está classificado a nível de ser cancerígeno como 1A. É o pior índice que existe na classificação deles para se causar câncer. Ou seja, o anticoncepcional ele está associado a produtos como asbesto, como o próprio tabaco, ou seja, tem um grau, um risco de se contrair câncer de forma muito mais acentuada. É claro que existem fatores, né? Ou seja, mulheres que são muito obesas, mulheres fumantes, mulheres que têm problema de tireoide, né? Mulheres que têm risco até familiar mesmo de problema cardiovascular, o que pode levar a ter uma embolia, a ter uma trombose, por assim dizer, não é? Ou seja, é um tipo de droga que ela se dispõe a fazer o que é dito, ou seja, é um contraceptivo. Agora, a pergunta é, qual o preço que você paga por isso? Grande parte dos produtos que são feitos de forma sintética, etinil estradiol, a própria estradiona mesmo, ou seja, todos esses compostos aí, eles funcionam da seguinte forma, eles contêm o chamado estrógeno e o progestágeno. O estrógeno, ele sobe naquela curva tua após o período da menstruação e quando ele está baixando perto do 14º dia, quando você está para ovular, existe a atuação do progestágeno. Nós não podemos confundir o progestágeno com a progesterona, que são coisas completamente diferentes. A progesterona é algo não sintético. O progestágeno, ele é sintético, não é mesmo? A estradiona e estradiol são sintéticos, né? O estradiol, chamado bioidêntico, ele não é sintético. Qual que é a diferença disso aí? Primeira coisa, o etinil estradiol, como vários outros, eles abaixam um pouco, eles competem com a testosterona que você tem no corpo. Isso. O fato dele atuar abaixando essa testosterona no corpo faz com que você tenha muita dificuldade em ganhar massa magra, ou seja, ganhar músculo. Por quê? É uma droga que ela retém líquido, ela é propositiva de câncer, ela causa vários outros fatores aí, né? Que podem estar ligados até principalmente ao ganho de peso e à depressão. Ou seja, todos esses produtos aí, eles têm uma indicação específica. Em casos de patologias agudas, é um tipo de droga que pode ser até utilizada. Tem bons resultados e tem também as contraindicações que podem piorar cada vez mais o quadro de alguém que faz uso dessas drogas. A indicação básica para elas é o quê? É para quem tem aquelas anemias crônicas, quem tem hemorragia uterina constante, né? Seja para tratar o androgenismo também, porque tem muitas mulheres que têm, né, que tem pelos, que tem bigode, aquela coisa toda, então faz com que a testosterona abaixe. Agora pense nisso a longo prazo.
Quando alguém pega e consome a pílula, isso é algo muito sério, consome a pílula, e ela faz aí uso contínuo, cerca de 5 a 7 anos, o fato de, de alguns médicos falarem que o seu ovário fica em repouso, isso é um tipo de colocação um pouco receosa, ou seja, cada um tem o seu ponto de vista. Tá? Eu não estou falando mal de A, B ou C, mas simplesmente, bioquimicamente, o teu corpo fica com o corpo de uma mulher já menopausada. Pense bem, alguém que começa a tomar pílula com 16 anos, né? E ela toma contínuo, não menstrua nada, ou seja, todas as glândulas que não são utilizadas no corpo, o corpo entende que ela não precisa funcionar mais. Seja aqueles homens que usam muita testosterona para poder ganhar músculo a nível de academia, o testículo atrofia, tudo que você usa, algum hormônio para tireoide usado a longo prazo, causa também atrofia. Todas as glândulas que não têm necessidade no corpo de funcionar porque você está oferecendo hormônio, a tendência com o tempo é atrofiar. Isso que muitas vezes, que é o que muitas vezes aquelas mulheres que tomam pílula até os 30 anos e depois elas vão querer engravidar. Muitas pessoas tentam ter filhos, inseminação, tratamento, por quê? Porque em alguns casos, a medicina nunca 2 e 2 são 4, mas em muitos casos, veja bem, aquela mulher, ela vai tentar ter filho por um bom tempo e talvez tenha até a necessidade de repor outros hormônios para fazer com que esse ovário volte a funcionar. Ele pode voltar a funcionar lentamente, em alguns não tem problema, e em outros pode complicar mais. Então, o que é que nós recomendamos? Aquele tipo de método anticoncepcional que é menos lesivo de todos. É um método físico chamado DIU de cobre. Não é aquele DIU que você pega e bota hormônio junto, não. É o DIU de cobre puro mesmo, né? Claro que ele naqueles primeiros 2 a 3 meses ele pode ter alguns efeitos colaterais, como a própria pílula tem, e é muito importante que você saiba disso. A mulher, ela geralmente, ela chega a ter em toda a sua vida fértil cerca de 450 ciclos menstruais. Então, é muito tempo, dá para se fazer muita coisa, dá para se tratar muita coisa. Aí, detalhe, o DIU, você pode colocar o DIU, ele tem uma duração média de 5 anos. 5 anos, então é muito tempo, dá para se cuidar bastante, né? Fora outros fatores que nós vamos comentar no próximo vídeo, seja a terapia de reposição hormonal, não é anticoncepção não, né? Terapia de reposição hormonal, o que você deve fazer naqueles períodos de TPM, né, que tem coisas muito legais aí, a gente pode comentar, a gente pode falar aqui, né, sem que tu fique com aquela cólica, aquela dor forte, tudo tratado em cima da fitoterapia e geralmente quando você for fazer alguma reposição de hormônio, eu já vou deixar a dica para o próximo vídeo nosso. Procure hormônios considerados isoidênticos, que são os chamados hormônios base, né, que não tem estrutura química sintética. É o sintético. É bom que você converse com o seu médico, faça perguntas, faça uma revisão anual com a dosagem desses hormônios que você tem no seu ovário. E não adianta fazer via sanguínea, hein, pessoal? Tem que ser feito pela saliva, porque só assim você vai saber a quantidade que o seu ovário está produzindo de hormônios. Fica aí a dica, pessoal. Obrigado pelo tempo e pela paciência de todos e a gente se vê mais. Fico aguardando as perguntas aí. Um grande abraço a todos.